falta mesmo, a gente sente, aquela... você se sentir autossuficiente, amadurecido para tomar uma decisão dessa. É aí a presença da família, né? Adolescente nunca é amadurecido para isso, ele está na fase da adolescência. Então, quem tem que estar amadurecido e preparado para isso são os pais, que são educadores em casa, e os educadores na escola. Entendeu? É na hora de chegar realmente eu estive diante de uma situação como psicopedagoga numa escola em São Paulo particular, que o aluno lá do fundo resolveu chamar a atenção do colega dele lá na frente, tirando o tênis e jogando. Só que eu estava no meio do caminho. A minha sorte é que eu abaixei para corrigir, ver a dificuldade de um aluno e passou por cima. Então, aí você percebe, educação não se faz só na escola. Ela é em todo lugar, a sociedade faz a educação. Aí me lembra Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Então, nenhum de nós está preparado, sempre totalmente preparado. Quanto que nós erramos? Errei com meus filhos? Eu vivo errando com meus filhos. Só que eles sabem que eu sou falível e eu não minto isso para eles. Nunca menti, mas também nunca enganei em termos de prometer aquilo que eu não posso dar. Eu não posso. Agora, sinto muito, não posso. O que aconteceu com eles? Eles cansaram de ouvir, não posso. E foram cuidar da vida deles. E hoje eles estão muito bem de vida. Aliás, eu ensino aqui algumas lições de como orientar pais para cuidar dos filhos, até para melhorar a inteligência deles. Uma delas é fazer o que eu fazia com os meus filhos. A empregada normalmente vai ficando cada dia mais inteligente, porque é ela que tem que organizar o armário das crianças, o material escolar das crianças. Então ela aprende classificação, a matemática, soma, subtração. Quando você pede para o filho, meu filho, olha, aqui essa é sua gaveta, vamos organizar. Então ele já começa, você já começa a orientá-lo sobre o que ele vai ter que aprender muito lá na frente como profissional, o que é planejamento, organização e controle. Ele tem que se planejar. Vamos juntos, em pequenas coisas, a gaveta dele. Mas aí é que pega o ato falho dos pais, porque a gente vê que os pais estão tão na deles fazendo outras coisas, que a mãe, aquela história de filho deixar a toalha molhada em cima da cama, tênis virado, um numa porta e o outro encostado na parede, a gente vê muito isso, que aí é que pega com as mães, é porque eles acham que está tudo muito normal, manda outro fazer e não ensina essa organização. Pois é. Aí meus filhos tinham a mesada deles, a semanadinha deles, e tinha um quadro, e ele está aqui no livro, com todas as tarefas. Cumpriu as tarefas? Tem. Não cumpriu? Só 50%? Tem 50%. Então eles aprendiam o lado sobre economia. Como é que eu ganho? Como é que eu gasto? Como é que eu resolvo esse problema? Isso é ótimo. Entendeu? Então são coisinhas simples, de dia a dia, que constroem o ser humano, o homem de sucesso, a pessoa de sucesso. Não, por isso que eu falo, não é só o conhecimento, é o dia a dia, é criando hábitos. Ângela, me fala, você vai estar disponível, vamos supor que alguma pessoa esteja interessada, uma escola, um diretor, para reunir professores e falar sobre esse livro, palestras, as pessoas podem te contratar para isso? Não tem problema nenhum, venho com o maior prazer. Olha, eu tinha jogado uma pergunta, enquanto educadoras a Ângela respondeu. Eu gostaria de passar essa pergunta para vocês. Certo. É interessante que quando você fez a pergunta, eu me lembro que nós conversamos outros assuntos, mas eu logo imaginei o seguinte: está havendo um grande equívoco dos responsáveis, dos pais, da família em relação à escola, porque eles colocam como foco dessa educação o êxito escolar.
questão do êxito escolar, que significa notas, se o aluno tem um bom desempenho, um bom rendimento na escola, eu considero, né, um equívoco. Por quê? Porque o importante não é isso. Então, os pais deixam outras coisas que são fundamentais para cuidar, que realmente é o desenvolvimento pessoal, né, emocional dos seus filhos. Tudo bem, muito obrigada. Agora eu vou passar a bola para Maria Olívia para depois a gente encerrar, porque o nosso programa tem tempo contado, infelizmente. Eu acho que o professor capacitado é aquele que não vê o seu aluno como um número, realmente ele vê como um ser humano, né? Então o professor que realmente gosta do que faz, ele olha para o seu aluno não só vendo um resultado, mas vendo o resultado de um ser humano, como uma pessoa. Eu acho que entra aí religiosidade, entra espiritualidade, entra o conceito de mãe, conceito de amiga, professora amiga também eu acho muito importante. E eu acho que entra também o respeito, né? O respeito que o professor tem pelo seu aluno e que o aluno acaba tendo pelo seu professor. Então eu acho que esse livro da Ângela, Construtores de Sucesso, como eu já falei, torno a repetir, eu acho que ele vai ser assim uma orientação, um caminho, né, um acréscimo para nós professores. E eu sempre digo que eu escolhi a minha profissão por opção mesmo, eu gosto do que eu faço, eu gosto de ensinar, eu gosto de lidar com os alunos, de lidar com jovens, né? Então eu acho que o mais importante do professor é ver o seu aluno como um ser humano, como uma pessoa. Além da intelectualidade, nós temos assim que humanizá-lo também. Isso é muito importante. E eu sempre acho também que a religião, ela vai influenciar muito, não importa qual, mas nós temos que passar conceitos para os nossos alunos. Isso é muito importante, né? Como a Paula disse, eu repito, eu acho que a base, a educação é a família. Nós, os professores, a escola, nós complementamos esta educação. Seja ela uma educação intelectualizada, seja uma educação moral, interior, né? Mas eu acho que o professor faz parte da vida do aluno, com certeza. Bom, Ângela, agora para finalizar, a palavra final é sua. Infelizmente o nosso tempo realmente é curto, mas eu gostaria que você fechasse com alguma mensagem ou alguma fala para o pessoal que nos assiste aqui a respeito ainda do seu livro. Como já foi tão falado aqui com a gente, o erro maior que eu acho que continua e que meu livro vem tentar clarear um pouco é exatamente isso. Educação não está só dentro da escola, ela começa em casa. Tem que falar a mesma linguagem do aluno, o aluno tem que aceitar, tem que ser um ambiente que ele goste, tá? Que o respeite como ser humano no seu tempo também de aprendizado, porque esse negócio de chegar e derramar um monte de coisa em cima dele e ele tem que ter o mesmo ritmo que todos os outros 50 da classe, é absurdo. Esse desrespeito a ele começa a fazer com que ele também desrespeite todo o resto à volta dele. Então isso não é educar também, tá? Então se a criança está ali numa escola, que é uma escola boa, onde ele se sente bem, deixe lá. Porque conhecimento ele vai adquirir em qualquer outro lugar. Mas o ser humano se tornar realmente competente para o sucesso vai depender desse clima, desse ambiente onde ele se sente bem. Que vai dar a ele uma melhoria na sua autoestima, sabe? Se sentir mais seguro para estar enfrentando esse mundo que a cada momento muda, a cada momento também se torna agressivo, tem seus desafios que ele tem que aprender a olhar. E só assim ele vai aprender a olhar também tudo isso, toda essa pressão que o mundo vai desabar sobre ele, como desafios que ele tem competência para superar.